Graças e paz, amados. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a você que nos acompanha através da página da Igreja Batista das Nações. Você é mais do que bem-vindo a este culto. Convido os amados a abrir as suas Bíblias comigo no livro de Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 5. Apocalipse é o último livro da Bíblia, capítulo 5, versículo 5. Para quem não trouxe suas Bíblias, você pode acompanhar através do telão. E diz assim a palavra do Senhor: Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Aleluia. Este é o verdadeiro motivo do qual a Igreja de Cristo se reúne todos os domingos, todas as vezes que nós nos reunimos com um só propósito: de adorar o Cordeiro de Deus, de adorar o Rei dos Reis e Senhor, que foi morto antes da fundação do mundo, e compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povos e nações, e para o nosso Deus os constituísse reinos e sacerdote. Assim como os anjos, assim como o Apocalipse declara que os anjos rendem louvores a Deus dia e noite, nós estamos aqui também para render louvores a Ele, porque Ele é digno, amado. Tudo que nós iremos fazer aqui nessa noite é para que o nome do Senhor seja glorificado. Por mais que nós ensaiamos e oferecemos o melhor louvor, Ele é digno. Por mais que você teve uma semana abençoada, você leu a Bíblia, fez o seu devocional, Ele é digno. É tudo sobre Ele e é para Ele. Aleluia. Receba o nosso louvor, Senhor. Adoramos o Rei.
dos reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Nossas mãos levantadas, rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas, nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas nos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Deus. Aleluia, nós te amamos, Senhor. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Nossas mãos levantadas, rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas, nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Deus. Nossas mãos levantadas, rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas, nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Aleluia. Vamos continuar declarando que o nosso Deus, Ele é poderoso. Aleluias. Receba a nossa adoração, Senhor. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ele é Deus conosco, Ele sempre está perto. Aleluia. Sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais esperamos. Grandes
coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Aleluia. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Aleluia. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus com nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós te adoramos, ó Pai, nós te adoramos. Aleluia. Nós queremos continuar te adorando, Senhor. Nós queremos continuar neste momento, ó Pai, te adorando com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, ó Pai. Mas sobretudo, ó Deus, com as nossas próprias vidas, ó Pai. Que as nossas vidas nessa noite, ó Pai, venha ser a maior oferta diante do Teu altar, Senhor. Assim, ó Pai, como nós iremos declarar através desse louvor: sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta, Senhor, os nossos corações, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, pedir que o Teu Espírito venha sondar, Senhor, cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Sonda, Senhor Deus Pai, a nossa interioridade. Sonda, Senhor Deus Pai, aqueles que estarão assistindo essa live, Senhor. E muda, Senhor. Guia-nos, ó Deus, pelas veredas da sua justiça, Senhor. Muda aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Retira tudo aquilo, ó Deus, que impede, ó Deus, de nós oferecermos a Ti a verdadeira adoração, Senhor. Tira, Senhor Deus Pai, daquilo que muitas das vezes tem ocupado o Teu altar em nossos corações, ó Pai. Que quando nós olharmos para dentro de nós mesmos, ó Pai, que nós venhamos encontrar somente a Ti, Senhor. Porque o Senhor é o motivo do qual nós estamos aqui nessa noite, ó Pai. O Senhor é o motivo, ó Pai, do qual nós vivemos, ó Pai. Porque em Ti nós vivemos, nós movemos e nós existimos, ó Pai. E tudo é para Ti, tudo é sobre Ti, Senhor. Receba, Senhor, nessa noite os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas sobretudo, receba as nossas vidas, ó Pai, como oferta viva diante do Teu altar, Senhor. Aleluias. Nós Te adoramos, Senhor, e nós Te louvamos. Aleluias. Amados, tenha liberdade nesse momento de trazer o seu dízimo, a sua oferta até o gasofilácio do Senhor. E durante esse louvor, faça desse louvor uma oração sincera do seu coração. Clame para que o Senhor sonda a sua vida. Coloque diante dele aquilo que você tem lutado contra e muitas das vezes você não tem conseguido. Faça desse louvor uma oração sincera do seu coração. Ministra, Senhor, a nós, ministra a sua igreja, Pai.
Senhor, e me conheces, Senhor. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Aleluias. Transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que de se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, de qualquer hora. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
Ponte sobre as águas como abrigo. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Esse é o nosso clamor, Senhor. Usa-nos, Senhor, para o propósito do qual o Senhor confiou a sua igreja, Senhor. Usa-nos, Senhor, como flecha em sua aljava, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, ó Pai, alcançar, Senhor Deus Pai, aqueles que ainda não ouviram falar do seu nome. Para que nós possamos, Senhor Deus Pai, ser usados, Senhor, em meia faculdade dos nossos trabalhos, Senhor. Que ali, Senhor Deus Pai, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ó Deus, que ali seja o lugar santo. Que quando nós abrimos os nossos lábios, ó Pai, que nós possamos oferecer água viva. Senhor, que quando nós entrarmos dentro dos nossos lares, ó Pai, onde os nossos pais não professam o seu nome, onde eles olharem para nós, que eles queiram, Senhor Deus Pai, conhecer o Deus do qual nós servimos, ó Pai. Usa-nos, ó Deus, para alcançar as nações. Usa-nos, ó Deus, para alcançar essas gerações desses jovens, ó Pai, das crianças, ó Deus. Usa-nos, Senhor. Nós estamos aqui, nós acabamos de declarar. Usa a tua igreja, Senhor, para o propósito do qual o Senhor instituiu, Senhor, para que nós sejamos cartas vivas, Senhor. Usa-nos, ó Deus, usa-nos, ó Deus. Enche-me e usa-me, sonda-me, levanta-me, transforma-me, enche-me. Continue com seus olhos fechados e permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração. O livro de Isaías é um dos livros messiânicos do Antigo Testamento que mais fala da pessoa de Jesus. E quando nós começamos a ler o livro de Isaías, ali ele vai falar sobre o nascimento de Jesus através de uma virgem. Ele vai falar das características do seu nome, que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele vai falar da unção do Espírito Santo que iria descer sobre o Messias. E ele vai falar sobre o servo sofredor. E Isaías, ele profetiza que ele escolheu tomar sobre si as nossas enfermidades e carregar sobre si as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele morreu em meu lugar, amados. Ele morreu no seu lugar. Mas quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para o sepulcro, ele não está lá mais, ele ressuscitou. O Cordeiro de Deus ressuscitou. E hoje nós podemos cantar com autoridade:
Ó morte, onde está a sua vitória? Ó inferno, onde está o seu aguilhão? O Cordeiro venceu. Jesus reina e Ele está vivo e Ele será exaltado aqui nessa noite. Glorificado para sempre, para sempre, para sempre. O Cordeiro venceu. E por isso nós queremos cantar. Cantamos aleluias. O Cordeiro venceu. Aleluia. Universo chora, o sol se acabou, ali estava o Salvador, seu corpo lá, seu sangue derramou, por esse lugar, ele seu respirar, em terra se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele encontrou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre exaltado. É pra sempre adorado, é pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada descerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluias. Ele ressuscitou. Ele não está mais pendurado no madeiro. Glórias ao Cordeiro de Deus. Aleluias. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.
para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Vamos levantar uma salva de palma a Ele. Ele merece toda a honra, toda a glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Ele ressuscitou para sempre e nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, ó Pai. Toda a honra seja dada somente a Ti nessa noite. Continua, Pai, ministrando os nossos corações. Que nós possamos, ó Pai, deixar os nossos ouvidos sensíveis nessa noite, para que o Teu Espírito fale conosco. Aleluia. Os amados podem tomar os seus assentos. Glória a Deus. Graças e paz, igreja. Abra comigo a palavra do Senhor no livro, no Evangelho de Lucas. Evangelho do Senhor Jesus, a qual escreveu Lucas. O capítulo é o 19. Amém? Se você encontrou, coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus, em reverência à palavra do Senhor, que é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Aleluia. Que vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Todos acharam? Lucas capítulo 19, vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Amém. É um texto bastante conhecido e tem por título assim: Zaqueu, o publicano. Versículo 1 diz assim, ó: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, porque por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, diante, ó Pai, da Tua palavra, nós aqui estamos. Diante, Senhor Deus, ó Pai, do Teu poder, nós também aqui estamos. Por isso eu te peço, Senhor Deus, ó Pai, fala conosco. Coloca, Senhor Deus, ó Pai, dentro do nosso coração a Tua palavra, Senhor Deus, ó Pai, firmada como uma semente bem plantada em terra fértil, para que ela, Senhor Deus, ó Pai, venha morrer, germinar, Senhor Deus, ó Pai, crescer e dar frutos. Frutos esses, Senhor Deus, ó Pai, que vai ser para a nossa salvação. Frutos esses, Senhor Deus, ó Pai, que vai ser para nós nos momentos de dificuldade. Frutos esses, Senhor Deus, que vai ser para nos direcionar em caminhos. E muitas vezes, Senhor Deus, ó Pai, vai nos fazer permanecer diante de Ti. Que a Tua palavra, acima de tudo, ó Pai, seja o nosso guia. Que a Tua palavra, acima de tudo, Senhor Deus, ó Pai, seja o nosso farol, o nosso oásis. Que a Tua palavra, Senhor Deus, ó Pai, acima de tudo, possa nos direcionar. E além disso, Senhor Deus, ó Pai, firmar os nossos pés, assim como alguém está com os pés firmados sobre uma rocha. Que nós possamos, em nome de Jesus, ouvi-la, Senhor, atentamente. Fazer como o salmista diz: guardar, Senhor Deus, ó Pai, dentro do coração, para não pecar contra Ti. Em nome de Jesus, amém.
Amém? Pode tomar seu assento, amado. Amado, essa palavra, na verdade, ela é continuação da última pregação a qual eu fiz, que falava sobre o jovem rico. Se eu tivesse mais tempo, eu continuaria nela, fazendo um paralelo sobre riqueza, porque nós lembramos que o jovem rico, ele se entristeceu quando o Senhor falou para ele, vende os seus bens, né? E dá aos pobres, vem e segue-me. Ele se entristeceu, virou as costas para o Senhor Jesus e foi embora. Paralelo a isso, se você ler o capítulo 18 de mesmo Lucas, vai contar essa história. Paralelo a isso, nós temos Zaqueu, que também a Bíblia destaca que ele era um homem rico, tinha uma posição, era um homem que não era bem visto na sociedade, mas para ele talvez não importava muito. Para ele o que importava era a posição que ele tinha, era o cargo que ele tinha, eram as riquezas dele, mas nós vemos algo em comum entre ele e o jovem rico. O jovem rico também se dispôs em ver Jesus, também queria encontrar com Jesus. E eu falei que quando eu leio textos dessa forma, me chama a atenção, porque quando alguém encontra com o Senhor Jesus, algo transforma na vida deles. Amém? Amém, igreja? É isso, quando nós encontramos com o Senhor Jesus, a nossa vida foi transformada. Se a sua vida ainda não foi transformada, algo de errado não está certo, né? Como se diz. Tem algo errado, porque ou você não encontrou verdadeiramente com o Senhor Jesus, porque o encontro com o Senhor Jesus, ele é bem claro, é bem específico para nós. Ou nós somos, ou nós não somos. Não há meio termo. Não há, vamos dizer no popular de hoje, não tem como ser meio crente, não tem como ser meio cristão, não tem como ser meio servo do Senhor. Há alguma coisa em nós nos incomoda. Se nós erramos, se nós pecamos, se nós encontramos com o Senhor Jesus, nós nos sentimos incomodados com isso. Esse é apenas um dos paralelos, ou é apenas uma das coisas que nós temos que observar, qual a Bíblia fala para nós examinarmos a nós mesmos, é isso. Se quando eu faço algo de errado, ou algo que desagrada ao Senhor, se aquilo me incomoda ou não me incomoda. Se aquilo faz mal, vamos dizer assim, para a minha alma, ou para o Espírito que habita em mim, ou não. Nós temos que avaliar isso. Se nós nos pegamos fazendo coisa errada e aquilo está nos agradando, é porque nós verdadeiramente temos que buscar mais o Senhor. O que há em comum entre os dois procurarem o Senhor Jesus? Aquele jovem chegou diante do Senhor Jesus. Vocês lembram, ele fala: Senhor, o que eu preciso para ser salvo? Ele estava procurando a salvação. Ele estava procurando em Jesus aquilo que ele não tinha encontrado em outro lugar nenhum. Se bem que eu destaquei que ele era um jovem que tinha guardado todas as coisas, ou seja, era um jovem religioso, vamos dizer assim. Era um jovem que tinha costumes de servir ao Senhor, ou pela Torá, ou pela sua crença, né? Pela forma que ele foi crescendo, aprendendo do Messias, aprendendo do Salvador. E quando Jesus fala para ele que faltava algo, que uma coisa faltava para ele, aquela coisa não foi o suficiente para ele encontrar a salvação. Aquela coisa não foi suficiente para ele abrir mão de tudo e falar assim: eu vim buscar a salvação, eu encontrei o caminho para que eu alcançasse a salvação. Mas ele não quis abrir mão, ele não quis trocar, ou melhor, ele trocou a salvação pelos bens que ele tinha, pelo amor ao dinheiro, pelo amor à riqueza. E nós caminhando, nós vemos que Zaqueu era um homem que também quis encontrar o Senhor Jesus. Não da mesma forma que o jovem que se pôs diante do Senhor Jesus, e eu vou te explicar o porquê. Aquele jovem teve a coragem de estar à frente do Senhor Jesus, porque ele, na resposta dele, fala: Senhor, eu tenho guardado todos os mandamentos.
desde a minha meninice. Zaqueu já se enxergava como um pecador, e todo aquele que reconhece que em Jesus, que em Deus há santidade, ele tem vergonha de chegar diante do Senhor. Zaqueu, ele queria ver Jesus, mas talvez de longe. Ele queria ver Jesus, mas não queria que Jesus visse ele. Ele queria ver Jesus, mas apenas para conhecer, ou apenas para ver o formato do rosto dele, ou apenas para admirar ele. Mas no coração dele já estava tendo algo que o iria transformar. Dentro do coração dele já estava algo já estava chamando ele, algo já estava palpitando o coração dele para que ele encontrasse o Senhor Jesus. E nós começamos a observar no comecinho do texto que ele já encontra um obstáculo, que ele já encontra uma barreira. E essa barreira impede ele de ver o Senhor Jesus. Essa barreira impede ele de realizar o sonho dele, vamos dizer assim, de alcançar o objetivo, que era ver o Senhor Jesus. Porque o texto enfatiza muita coisa. Havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e era rico, que procurava ver quem era Jesus. A Bíblia fala que havia uma multidão, mas destaca um homem em meio a essa multidão. A Bíblia descarta toda a multidão, todos aqueles que estavam ao redor de Jesus, para chamar a atenção apenas de um homem, que estava com um coração interessado de ver quem era Jesus. Eu acho lindo essas riquezas do texto, porque ela enfatiza assim, no meio de uma multidão, e ela enfatiza o que ele estava querendo fazer, era quem era Jesus. Será que você consegue imaginar por que isso chamou a atenção de Zaqueu? Quem era Jesus? Porque ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de por onde Jesus passava acontecer alguns milagres. Ele ouviu Jesus falar de Jesus, que quando Jesus passara por algumas cidades ou alguns outros caminhos, as pessoas que encontraram ele foram transformadas, como eu disse no começo. E isso chama a atenção. E isso desperta o interesse de você querer conhecer quem é Jesus. Eu quero abrir um parênteses e quero dizer para você o quão bom é você testemunhar o que Deus tem feito na sua vida. O quão bom é você compartilhar com as pessoas o que Deus tem feito na sua vida. O quão bom é você chegar para uma pessoa e falar assim, Deus fez isso, e eu tenho certeza que foi Deus, porque ninguém outra pessoa não poderia ter feito. Era algo impossível. O quão bom é nós falarmos o que Deus tem feito em nossa vida. E isso nós temos batido na tecla, principalmente no culto do lar. É dada oportunidade para todos que estão lá. Então testemunhe e fala, Deus fez isso na minha vida. Deus abriu uma porta que estava totalmente fechada, eu não havia forma de se abrir. Ou Deus resgatou algo lá de trás. Isso vai edificar pessoas. Isso vai transformar vidas. Talvez você pode pensar assim, é uma bobeirinha. É uma bobeirinha. Mas o Senhor trabalha em coisas pequenas. O Senhor trabalha em meio a coisas que são, vamos dizer, a pouco azeite. O Senhor multiplica nas nossas vidas e na vida das pessoas. Quando Zaqueu ouve falar de Jesus, das obras que o Senhor Jesus operava, das maravilhas que ele operava, dos testemunhos das pessoas que contavam, desperta nele o interesse, e ele quer ver quem é Jesus. Ele quer ver quem é esse que todo mundo está falando, que todo mundo está comentando. Ele quer ver quem é esse que desperta
o interesse dentro do coração dele. Porque Zaqueu, pela posição que ele tinha, ele poderia estar em qualquer lugar, ele poderia conhecer vários outros ambientes, sinagogas, ou até mesmo líderes religiosos, mestres, doutores. Mas Jesus era diferente, ou melhor, Jesus é diferente. A forma que Jesus falava, a forma que Jesus havia, quebrava todos os paradigmas do que eles conheciam. Aleluia. A forma que Jesus age na nossa vida quebra todos os paradigmas. A forma que Jesus trabalha na sua vida quebra todos os paradigmas. A forma que Jesus age no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa vida, dentro do nosso coração, Ele quebra todos os paradigmas. É por isso que eu digo, quando nós encontramos com o Senhor Jesus, é transformado algo em nós. Daí a palavra conversão. Há uma conversão, a forma de nós pensarmos, a forma de nós agirmos, até mesmo a forma de nós falarmos. Lembra Pedro? Quando prendem o Senhor Jesus, Pedro vai entrar, e a porteira lá, a criada, fala assim: oh, você parece com um deles. A outra lá fala: você fala igual eles, você anda igual eles. Aleluia. Quando nós andamos com o Senhor Jesus, nós ficamos parecidos com o Senhor Jesus. Quando nós nos aproximamos do Senhor, e a palavra certa, aleluia, é essa. Quando nós nos aproximamos do Senhor, de Jesus, Ele nos faz parecido. E há um tempo atrás, o Senhor, Deus tem batido ao meu coração. Ele fala que aqueles que serão salvos, é aqueles que se parecerem com o Senhor Jesus. É aqueles a qual Deus olhar lá de cima e enxergar o Filho dele na nossa afeição. Aleluia. Temos que ser parecido com o Senhor Jesus. Temos que conhecê-lo, aleluia, e torná-lo conhecido. Temos que ter interesse, aleluia, de chegar até o Senhor Jesus. Aquele jovem rico teve o interesse de chegar ao Jesus e falar: ó, eu quero ser salvo. Zaqueu queria conhecer, quem é esse? Tinha obstáculos? Tinha dificuldades? Tinha. A primeira dificuldade era nele mesmo, de baixa estatura. O primeiro obstáculo que Zaqueu encontrava não era apenas a multidão era o outro obstáculo, mas estava nele mesmo. Quantas e quantas vezes o primeiro defeito está em nós, para nós chegarmos até Jesus, e nós culpamos a multidão, nós culpamos o irmão, nós culpamos a irmã, nós culpamos uma multidão de desculpa. Ah, não fui na igreja por isso. Ah, não fui no culto do lar por causa disso. Estou dando esses exemplos porque é onde nós vamos encontrar com o Senhor Jesus. Não que Ele não esteja na sua casa, não que Ele não esteja aonde você está. Mas é um tempo diferente a qual nós estamos vivendo. Será que você entende isso? É um tempo diferente a qual o Senhor chama todos. Ó, vinde a mim. Venha a mim. O tempo é esse de nós estarmos cultuando em família, de nós estarmos cultuando em lar. E nós não podemos deixar isso passar batido, nós não podemos deixar isso passar aos nossos olhos. O primeiro obstáculo estava em Zaqueu, o segundo obstáculo era a multidão. E ele venceu os dois de uma só forma. Quando eu entendi isso no texto, eu fiquei contente, alegre, porque ele falou assim, ó, ele pensou assim, ó, eu vou à frente, olha ele usando a cabeça, olha como que lindo que é isso. Ele pensando, ó, deixa eu ver por onde que Jesus vai passar, deixa eu ver o que eu vou fazer. Ou você acha que ele não ficou pensando nisso? Você acha que ele queria enfrentar a multidão? Ele sabia que ele não era bem visto, ele sabia que ele não era
quando a multidão visse que era ele, eles iam fechar. Não, você é pecador. Você não vai passar aqui não. Mas ele usou a sua mente, ele falou assim: como que eu vou vencer os obstáculos? Eu vou falar como que eu vou me organizar para me poder ir no culto de terça, para me poder vir no culto de quarta, para me poder vir nos cultos aos domingos. Eu vou ser bem sincero, amados. Não é fácil para ninguém, não é fácil para o pastor Tércio deixar o sítio dele, não é fácil. Mas há um pouco de esforço, há um pouco de pensamento, de estratégia. O que eu tenho que fazer? Zaqueu se posiciona dessa forma: tenho dificuldade, tenho limites, tenho, mas como que eu vou vencê-los? Ah, pastor Edson, você não sabe como que eu chego cansado do trabalho. O senhor não sabe a dificuldade que é para mim. Eu posso orar por você, mas se você não agir, não adianta nada. A ação de Zaqueu fez o Senhor Jesus enxergar ele em meio à multidão. E eu compreendi uma coisa: que quando nós agimos, o mundo espiritual reage a nosso favor. Aleluia. Será que você compreende isso? Quando nós damos um passo no mundo espiritual, a nossa capacidade, mesmo que seja limitada, mesmo que seja de uma pequena estatura, mesmo que seja falha, mesmo que tenha obstáculos, nós estamos agindo no mundo espiritual. O mundo espiritual reage a nosso favor. Aleluia. Você não entendeu. Eu estou falando que o Senhor, Ele vai recompensar o seu esforço. Não vai ser eu, não vai ser o pastor Tércio, não vai ser o pastor Anderson. Vai ser o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Aquele a qual é o centro de todas as coisas a qual nós fazemos. Aquele a qual é o objetivo maior de todos os trabalhos que tem aqui dentro da igreja. Seja ele o Vinde a Mim, a qual está vindo aí, que é o trabalho com as crianças, qual seja ele o Reino e Arte, a qual seja ele todos os projetos, a qual o Senhor Jesus ele é o centro, a qual o Senhor Jesus ele está no pilar, ele é o alvo. E quando nós agimos, quando nós esforçamos, o mundo espiritual ele reage a nosso favor. Então uma dica que eu dou para você: quando nós vamos em direção a Deus, aleluia, Ele também vem em nossa direção. Não é isso que Tiago fala? Chegai-vos até mim, ou chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Ora, se nós sentamos, ficamos de braços cruzados, talvez vem, talvez não vem. Mas quando nós agimos, é certeza de que o mundo espiritual ele reage a nosso favor. Quando o Senhor viu Zaqueu, a Bíblia fala que ele olhou para Zaqueu, falou para ele: ó Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Aqui destaca muitas coisas, mas eu quero só chamar uma atenção. Ninguém estava olhando para Zaqueu, quem estava olhando para Zaqueu estava rindo dele. Olha lá, o baixinho subiu na árvore. Uma vez eu vi uma ilustração assim, dessa forma. Zaqueu tentando subir, na figueira brava, todos rindo dele, todos zombando dele, falando: você quer que eu dou pezinho para você? Ih, não vai conseguir. E na ilustração ele até esfola todo, se machuca. Mas quando o Senhor Jesus fala para ele: ó Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Na ilustração mostra as pessoas com o olho arregalado e falando assim: nossa, como que... É assim que Deus faz, quando nós agimos no mundo espiritual para buscar a presença dEle.
Sabe qual que é a mensagem que tem sido ecoada nos púlpitos, principalmente aqui? Que o Senhor vai derramar o Espírito Santo sobre todos aqueles que buscarem. Que o Senhor vai derramar o Espírito Santo sobre todos aqueles que invocarem e clamarem o nome santo dEle. Aleluia. Quem crê no agir do Espírito Santo sobre a sua vida? Quem crê no mover do Espírito Santo sobre a sua vida? É necessário buscarmos. É necessário enfrentarmos os nossos desafios. Quando a palavra é dita, quando a palavra é ministrada, que o Senhor vai derramar, é como se o Senhor está falando assim, ó, já está liberado, pega quem quer, encontra quem busca, abre quem bate, recebe quem clama. O Senhor Jesus, Ele não é apenas um garçom que vai no seu local e entrega para você. Ele coloca uma mesa, aleluia, e nós temos que ir buscá-la. E eu estou falando do mundo espiritual, meu amado. Eu estou falando de pessoas que oram e falam assim, Senhor, como louvor eu quero ser usado. Sonda-me, usa-me em tuas mãos. Quantas e quantas pessoas eu não ouvi em cultos nos lares falando assim, ó, o Senhor tem colocado projetos dentro do meu coração, aleluia. O Senhor tem colocado sonhos, desejo de fazer algo espiritual para Ele. A resposta do Senhor para nós é hoje, faça como Zaqueu. Enfrente os desafios, suba na figueira, aleluia. Busque, haja no mundo espiritual para que o mundo espiritual possa reagir na sua vida. Todos os homens a qual o Senhor usara, todas as mulheres a qual o Senhor usara, estavam fazendo algo. Eu já ouvi muitas pregações de pregadores falando que Deus não usa desocupado, Deus não usa quem está à toa. Deus usa quem está trabalhando, quem está buscando. Deus usa quem está enfrentando as dificuldades e os desafios. Aleluia. Encontre o Senhor Jesus, quem está disposto a subir na figueira. Quem está disposto a vencer as suas dificuldades, a vencer a multidão. Para quando encontrar com Ele, Ele vai falar assim, ó, desce depressa, porque eu vou ter contigo. A Bíblia não relata a pregação que o Senhor deu lá na casa de Zaqueu. A Bíblia não relata a forma que Jesus agiu. Apenas relata das pessoas que olharam e falaram assim, ó, ele entrou na casa de um pecador. Ele está na casa de um homem que é falho. Ele está sentado na mesa de um publicano, um cobrador de impostos. Mas creio eu que Jesus pregava o amor. Creio eu que Jesus pregava a salvação. Porque o intuito maior do Senhor Jesus é salvar o que se havia perdido. Creio eu que Jesus olhara para todo aquele povo que estava lá, principalmente para Zaqueu, que quando desceu depressa, recebeu gostoso, com júbilo, com alegria. Naquele momento, Zaqueu esqueceu tudo, as zombarias, Zaqueu esqueceu as afrontas que ele tinha enfrentado. Ele só sentiu alegria, só sentiu desejo, prazer. Creio eu que Zaqueu deu um abraço tão gostoso no Senhor Jesus, porque a Bíblia fala que ele recebeu com júbilo, recebeu com alegria, gostoso. E quando nós recebemos alguém, nós abraçamos, nós afirmamos, o nosso abraço, damos alguns tapas nas costas, há um sorrisão gostoso no nosso rosto. Creio eu que Zaqueu fez a mesma forma. Zaqueu foi para a casa dele até cantarolando, até sorrindo, pulando de alegria.
E quando o povo começa a questionar, não a Zaqueu. Zaqueu eles já tinham questionado de várias formas, de várias maneiras, mas a questionar o Senhor Jesus. Mas a questionar a posição a qual o Senhor Jesus tinha tomado naquele momento. Talvez as pessoas tinham olhado, tinham falado assim, ó, nossa, tantas pessoas, vamos dizer entre aspas, santas, tantas pessoas que faziam as coisas certas, e Jesus vai na casa de um cobrador de impostos. Aleluia. Será que você consegue imaginar isso? O julgamento das pessoas, não em Zaqueu, mas agora voltado para Jesus. A conduta do Senhor Jesus. E Jesus olhando para Zaqueu, vendo a alegria dele de receber a ele. Vendo a alegria dele de receber aquilo que tanto Zaqueu queria, que era conhecer quem era Jesus. E quando Jesus se revela para Zaqueu, creio eu assim, sentado à mesa, comendo, bebendo, creio eu que Zaqueu deu um pulo da mesa, como diz o versículo 8, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, ele não disse para a multidão querendo se engrandecer, ele não disse para os outros que estavam lá apenas julgando tanto ele quanto a Jesus. Creio eu que o levantar dele foi numa posição assim, ó, saltou porque foi transformado e disse ao Senhor, olhando para o Senhor, falando assim, ó, Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes, quadruplicado. Entende quando você encontra com o Senhor Jesus, o que transforma a sua vida, o seu coração? Entende quando você encontra com o Senhor Jesus, se você mentia, você não mente mais. Se você fazia negócios que você recebia, como que eu vou falar, que você saía com vantagem, recebia vantagem em cima disso, você não faz mais. Porque o Senhor Jesus transforma. Realmente o Senhor Jesus transforma. Realmente o Senhor Jesus, Ele muda a nossa história. Realmente o Senhor Jesus, Ele transforma o coração do homem, aleluia. Quando o Zaqueu pula, levanta e fala assim, ó Senhor, olhando para Jesus, ele fala assim, Senhor. Quando ele fala para Jesus, ele demonstra arrependimento, ele demonstra transformação mesmo da vida dele. Se ele olhasse para as pessoas e falasse assim, ó, eu agora eu vou largar a mão, não vou roubar mais, vou dar aos pobres, ele estava querendo apenas status. Mas quando ele olha e fixa o nome para o Senhor Jesus, sabe o que quer dizer isso? Arrependimento. Ele fala, Senhor, eu me arrependo de tudo que eu tenho feito. Senhor, eu troco todos os meus bens. Olha que transformação. Ele fala assim, para mim não importa o que eu tenho de bom, não importa, o que eu quero é Jesus. Ao contrário do jovem rico. Vende tudo, dá aos pobres. E vem e segue-me. Jesus nem precisou falar isso para Zaqueu. Zaqueu falou assim, ó Jesus, eu vou dar tudo aos pobres, vou dar metade do que eu tenho aos pobres, eu não preciso de tudo. E se eu roubei alguém, se alguém conseguir comprovar que eu roubei ele, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso ele falando para o Senhor Jesus. Sabe o que simboliza isso? Você na sua casa, no seu quarto, no lugar de intimidade,
Você dobrar o joelho e falar assim: Senhor, eu tenho feito tantas coisas ruins, eu tenho feito tantas coisas maus, mas eu me arrependo de tudo isso. Eu me arrependo, Senhor, e eu vou diretamente a Ti, para que eu possa restituir, ou para que eu possa devolver 4 vezes mais, 2 vezes mais. Arrependimento. E quando isso acontece, aí sim o Senhor Deus olha para o Senhor Jesus olha para toda a multidão e diz assim: ó, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Aleluia. Um que foi buscar a salvação falou: Senhor, o que eu preciso para ser salvo? Ele encontra Jesus, ele tem a dica do que ele tinha que fazer, mas ele não faz, ele vai embora. O outro, quando encontra com o Senhor Jesus, automaticamente ele encontra com a salvação. Aleluia. Automaticamente ele encontra com a salvação. Eu quero que você entenda isso. Quando nós encontramos com o Senhor Jesus, nós encontramos com a salvação. Nada mais importa. Você vai começar a entender que nada mais importa. Status, dinheiro, nada mais importa. Nós encontramos a salvação. Quero que você coloque-se de pé. Quero que você que tem orado assim: Senhor, me usa em tuas mãos. Quero que você que tem feito do louvor, sonda-me, usa-me, a sua oração diária. Quero que você entenda uma coisa: o Senhor, no mundo espiritual, Ele quer te usar, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer trazer salvação para você e para aqueles que estão ao seu redor. Mas primeiramente Ele quer que você haja, que você movimente. Chega de desculpas. Chega de desculpas, aleluia. Chega de desculpas, chega de falar assim: ah, não deu por causa disso, por causa daquilo outro. É cansativo, mas a recompensa ela vem do Senhor Jesus Cristo. Quero que você entenda que quando o Senhor Jesus coloca algo dentro do seu coração, Ele vem trabalhando para que isso se realize e se concretize. Ele vem te moldando, e uma das formas dele te moldar é você tendo encontros contínuos com Ele, de diferentes ambientes, de diferentes formas. É você sendo lapidado por Ele em vários lugares. O Senhor Deus tem me dado uma mensagem, a qual Ele está trabalhando ao meu coração, que tem por título assim: flechas polidas. Todos nós sabemos que a flecha ela é para um alvo certeiro. E quando ela é polida, ela é especial, vamos dizer assim. Para um algo especial. Será que você consegue compreender que o Senhor tem nos chamado para um algo especial? O Senhor Jesus aqui tem trabalhos específicos para pessoas específicas aqui dentro. Mas Ele não realiza porque você não chega até Ele e é moldado e é polido por Ele e é transformado por Ele. Sabe por quê? Escute bem isso: porque há desculpas no seu lábio. Porque no momento de você conseguir subir na figueira para ver quem é Jesus,
você arruma desculpa. Eu não tenho estatura. A figueira é muito grande, é muito brava. Tem uma multidão. Aleluia. Na hora de cantar, sonda-me, transforma-me, quebranta-me. É fácil. Mas na hora de tomar atitude, falar: Senhor, eu quero isso, eu vou pagar o preço por isso. Senhor, eu quero isso, eu vou me sacrificar para isso. Aleluia. Não é fácil, amados, mensagem dessa forma, onde há um chacoalhão na igreja, não é fácil. Não é fácil, mensagem dessa forma, a qual nós temos que nos posicionar, porque quando nós nos posicionamos, os céus posicionam sobre a nossa vida, aleluia. Mas é necessário. É necessário. Lembra de Gideão? Gideão, quando via que o povo subia e roubava tudo, qual foi a posição dele? Eu vou armar uma estratégia, eu vou malhar o trigo no lagar. Ele não estava parado, ele estava posicionado. Para você compreender a mensagem, lagar é lugar de pisar uvas, ou então era um lugar apertado, não tinha condições. Tinha apenas sacrifício. Tinha apenas desgaste dele. E quando o Senhor fala com ele, fala assim: Deus é contigo, varão valoroso. Ele não era um varão valoroso pela formosura, não. Era valoroso por aquilo que ele estava fazendo. Não estava parado, não estava acomodado. Não tinha desculpas. Aleluia. É tempo de despertar a igreja. Porque o Senhor está fazendo algo na nossa vida, no nosso meio. E Ele tem pressa, aleluia. Ele tem pressa em operar. Ele tem pressa em fazer. Ele tem pressa em trabalhar na nossa vida. O Senhor tem pressa em te levantar. Existem pessoas lá fora, aleluia, que estão necessitadas, somente esperando você se posicionar. Deus apenas esperando você se posicionar para Ele falar assim: vai. Aleluia. Deus apenas esperando você tomar uma posição, uma decisão. Olha, decisão. Eu decido. Jesus ainda está buscando pessoas que subiram a figueira, ou que vão subir nesse momento a figueira. Simbolicamente, será que você me entende? Eu quero que você ore a Deus falando assim: Senhor, seja sincero, fala: Senhor, eu tenho apresentado milhões e milhões de desculpas. Senhor, eu tenho colocado tantos empecilhos para aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração, a minha vida, a minha mente. Mas a partir de hoje eu vou subir na figueira. Aleluia. Feche seus olhos e fale com Deus: Senhor, Pai, eu sei que não é fácil a nossa caminhada. Sei que não é fácil, ó Pai, o poder de decisão. Eu sei, ó Deus, que há sacrifícios. Eu sei que há a nossa carne, ela sofre. O nosso ser, ele sofre. Mas o sofrimento, Senhor Deus, ó Pai, ele é recompensado pelo Senhor, aleluia. O sofrimento, ele é recompensado pela salvação. O sofrimento, ele é recompensado pela alegria de uma alma, de um rosto alegre, aleluia. Quando nós oramos, quando nós abençoamos, quando nós declaramos sobre aquela vida, sobre aquela família, sobre aquele casal, aleluia. Sobre aquela casa, sobre aquele amigo, aquele colega de trabalho, aleluia.
sobre aquele ente, aquele parente querido, a recompensa é nós vermos alegria no coração deles. A recompensa é nós enxergarmos o trabalhar do Senhor sobre o coração dele, sobre a vida dele. A recompensa é nós vermos o semblante dele ser transformados, aleluia, pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Deus quer te usar, meu amado. Deus quer te usar poderosamente nessa terra. Deus está fazendo mover um trabalho, aleluia, no nosso meio, e você tem visto isso, só não tem tido atitude, não tem tido forças. O Senhor tem falado assim, eu vou batizar com o Espírito, eu vou encher com o Espírito Santo, eu vou fortalecer com o Espírito Santo. Aleluia. Só falta nós posicionarmos. Só falta nós acordarmos de madrugada, dobrar o nosso joelho e falar: Espírito Santo, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu quero ser cheio de Ti. Aleluia. Não adianta você ouvir por um ouvido e soltar pelo outro, e não tomar uma posição, não tomar uma atitude. E o Espírito Santo confirma comigo que Ele já tem falado isso para você há muito tempo. Aleluia. É tempo de posicionarmos diante do Senhor. É tempo de deixar o nosso comodismo de lado. Entenda isso. Quando você estiver super, hiper, mega cansado, o Senhor te dá o descanso. O Senhor não é masoquista, Ele não vai te crucificar, Ele não vai fazer com que você sofra para sempre. O Senhor, Ele é Pai, aleluia. E o Pai sabe quando o filho precisa de um descanso, quando o filho precisa de uma férias, de um sossego, o Pai sabe. E quando isso for, quando chegar a hora, quando chegar esse momento, o Pai vai te pegar no colo e vai falar: meu filho, descansa em mim. Mas o momento não é esse, aleluia. Desperta, igreja, o momento não é esse. O momento é de caminhar, o momento é de marchar, o momento é de você falar assim: Senhor, aleluia, sonda-me e usa-me. Eu quero pedir para o grupo de louvor louvar esse louvor novamente, por favor. E no momento desse louvor, posicione-se diante do Senhor. No momento desse louvor, se posicione diante do Senhor. Aleluia. Sabe o que o Espírito tem falado a nós? Que Ele vai te encher nesse momento, aleluia. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, rasga o seu coração. Esse é o momento, aleluia, de você falar assim: Espírito Santo, eis-me aqui. Espírito Santo, eis-me aqui diante de Ti, aleluia. É o momento de você se quebrantar diante de Ti. O Senhor, Ele não quer saber das suas fraquezas, das suas falhas, das suas limitações, entenda isso. Ele quer saber o que você está fazendo, aleluia, para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Ele quer saber o que você está fazendo para ser cheio do Espírito Santo. Não perca a oportunidade. Não perca essa oportunidade de ser cheio e ser transformado pelo Espírito Santo.
derramado do Espírito nessa noite, aleluia. Há um derramar sem medidas, aleluia, do Espírito Santo nessa noite. Aleluia. Feche seus olhos, esqueça tudo. Foque somente no Senhor Jesus. Fala, Senhor, Espírito Santo, me enche nessa noite. Espírito Santo, me encha nessa noite. Enche o meu coração, Espírito Santo, de uma alegria, de uma paz, como eu nunca senti antes. Aquele que quer vai receber.
você que quer ser usado por Deus, um recado para dar para o grupo de louvor. A parte técnica, ó, lá em cima. A parte espiritual, o Senhor manda você buscar mais, orar mais junto. Para que em vocês se ache só Ele. Para que em vocês a voz que seja entoada seja totalmente exaltando e glorificando o Senhor. Por favor, não entenda mal, não estou falando que não está acontecendo isso. Mas é momento de buscar mais ao Senhor em oração. Buscar mais ao Senhor em quebrantamento de coração. Buscar mais ao Senhor e falar: Senhor, nos direciona cada vez mais, aleluia. Nos posiciona cada vez mais, aleluia. E para você que quer ser usado por Deus, sacrifica um pouco mais, ore um pouco mais, pague um pouco mais o preço. No mundo espiritual é dessa forma. Quando nós agimos, Ele reage a nosso favor. Não tem como você querer ser usado por Deus sem ler a palavra. Não tem como você querer ser um pregador sem ler a palavra, ser um levita sem treinar, sem ensaiar. Não tem como você querer sobreviver sem oração. Só de falar não adianta, nós temos que agir. Aleluia. E o Senhor está pronto para nos usar nas mãos dele. É tempo de ser usado por Deus. É tempo de ser transformado, aleluia, pelo poder do Espírito Santo. Chega de desculpa, chega de vir num culto, ser abençoado e voltar para nossa casa e esperar apenas o culto que vem. É tempo de gastarmos a nossa vida por Ele. Ele tem falado isso aos nossos corações. Aleluia. Aleluia. Amados, pode tomar seu assento. Eu queria chamar as crianças para nós orarmos por elas, por favor. Enquanto eu leio os recados aqui. Amanhã é o aniversário do Samuel Mota, da Alice Martins, e dia 18 é o aniversário do Adrian. O Júlio César pede oração por saúde. E a próxima terça-feira o culto no lar é na casa da irmã Paula. Amém? Às 19h30. Amém? Enquanto as crianças chegam aqui à frente, pastor Tércio, ore por elas, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria que as crianças subissem aqui, por favor. Pode subir aqui. Fica aqui. Isso. Mais pra casa. Amém. Amados, coloque-se em pé, por favor. Estenda a tua mão para cá. Isso é algo que nós sempre fizemos, abençoar as nossas crianças. E hoje, mais do que nunca, é um dia especial, né? Que comemora-se o Dia da Criança. Então, que nós possamos, aqui representadas essas 4, 5 crianças, que possam representar todas as crianças da nossa comunidade. Vamos orar a Deus, orar pelos nossos filhos, nossos netos, e apresentar ao Senhor a vida dessas pessoas que estão crescendo, que cresçam em sabedoria e entendimento,
das coisas do Senhor, da palavra, da verdade e da vida. Amém? Maravilhoso e eterno Deus, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, essas crianças que estão aqui representando, Senhor, as crianças desse dia tão especial, que é o Dia da Criança, como nós, Senhor, poderíamos fazer de outra maneira, a não ser apresentar a Ti, meu Pai, nossas crianças, nossos filhos, netos, Senhor, as crianças desta comunidade, meu Pai, que muitas vezes, Senhor, estão carentes, precisando, necessitando de ensinamento, necessitando, Senhor, conhecer a verdade, que, Senhor, a Tua palavra possa adentrar os lares e trazer às crianças, Senhor, o afago, o cuidado, Senhor, o apoio necessário para que eles cresçam em sabedoria, em entendimento e em graça. Nós oramos a Ti e entregamos nas Tuas mãos estas 5 crianças aqui, que representam, meu Deus, todas as crianças desta comunidade. E este Dia das Crianças seja, meu Pai, tocado pelo Teu Espírito a vida das crianças que estão sofrendo, aquelas que estão, Pai amado, precisando, necessitando de alimento físico e alimento espiritual. Que o Senhor possa abençoar as famílias, Senhor, com o suprimento necessário, sejam das coisas físicas ou espirituais, para cuidarem dos seus filhos. Que nós possamos ver, meu Pai, nesse dia da criança, nós possamos ver crianças alimentadas, crianças, meu Deus, amadas, cuidadas, crianças, meu Pai, que venham receber a Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Pai, e nós Te agradecemos. Agradecemos pelo culto desta noite, porque o Senhor recebeu as nossas orações, e o Senhor nos deu a Tua palavra, Pai. Basta nós estarmos atentos ao que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Nós Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus, e que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a graça e o poder do Espírito Santo esteja conosco e em nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, amém, amém. Amém, amados. Deus abençoe. Terça-feira, não esqueça, então, na casa da irmã Paula. Quarta-feira nós temos oração aqui na igreja. Não deixe de participar se você puder. Deus abençoe no nome de Jesus.